Na Idade Média, o Vaticano não era apenas o coração da fé cristã, era um império construído sobre silêncio, ouro e medo. Enquanto os reis lutavam por terras e coroas, o Papa lutava por algo muito mais valioso, o controle das almas. De Roma, partiam ordens capazes de decidir o destino de países inteiros, e uma palavra escrita em pergaminho podia valer mais que 1000 espadas. A religião havia se tornado o idioma do poder, e ninguém o falava tão bem quanto os homens que vestiam o branco da pureza e o vermelho do sangue. No século XIII, o mundo cristão acreditava que a vontade de Deus era transmitida através de decretos papais, mas por trás de cada bula sagrada havia reuniões secretas, negociações e acordos que jamais seriam registrados. A Cúria Romana era um labirinto de intrigas. Cardeais vendiam perdões como quem negocia mercadorias. Cada alma tinha preço. O ouro que vinha dos fiéis financiava guerras, coroava reis e sustentava um luxo que poucos poderiam imaginar. Em meio às cúpulas de mármore e tapeçarias bordadas com ouro, a fé se misturava ao perfume da corrupção. Dentro dos muros, o Papa era chamado de Vigário de Cristo, mas fora deles era temido como o Senhor da Terra. Nenhum rei ousava contrariar a vontade papal, porque uma única excomunhão podia destruir um trono. Era o castigo supremo. Quando a igreja cortava o vínculo de alguém com Deus, o povo acreditava que o inferno já começava na terra. Isso fazia do Papa o homem mais poderoso do mundo, e ele sabia disso. Os registros da época revelam que o Vaticano funcionava como uma corte política, dividida entre facções rivais. Cada cardeal possuía seus próprios seguidores, exércitos e aliados entre nobres e comerciantes. Havia espionagem, chantagem e assassinatos disfarçados de milagres. Monges eram enviados em missões secretas para coletar informações sobre reinos e heresias. Os conventos, que pareciam refúgios espirituais, muitas vezes serviam como esconderijos de mensagens codificadas e transações ilícitas. Em 1239, o Papa Gregório IX criou o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, com a justificativa de purificar a fé. Mas nos bastidores, o verdadeiro objetivo era consolidar poder. Os inquisidores tinham permissão para prender, torturar e condenar qualquer um que desafiasse a autoridade da Igreja. E o ouro confiscado dos condenados era dividido entre Roma e os tribunais locais. O medo se tornou instrumento. O confessionário virou ferramenta de vigilância. O segredo das almas servia para alimentar os arquivos da Cúria, onde tudo era anotado e nada era esquecido. Os corredores do Vaticano abrigavam tanto santos quanto pecadores. Ali, entre velas e pergaminhos, nasciam decisões que mudariam o curso da história. Uma delas foi a criação das indulgências, a venda do perdão divino. Pagava-se em moedas o tempo que se passaria no purgatório. Os cofres enchiam e o povo acreditava estar comprando a salvação. Documentos da época mostram que parte desse dinheiro foi usada para financiar as cruzadas e reconstruir palácios papais. O céu naquele tempo tinha preço. O poder espiritual se confundia com o poder militar. A guarda pontifícia, formada por cavaleiros de elite, servia não apenas para proteger o Papa, mas para executar suas vontades em silêncio. Havia missões de extermínio autorizadas em nome da fé. Cidades inteiras foram destruídas sob o selo papal. O massacre dos cátaros, no sul da França, foi um desses episódios. Homens, mulheres e crianças queimados vivos por se recusarem a obedecer à doutrina de Roma. O inquisidor Arnaud Amalric teria dito a frase que resumia o espírito da época: matem todos, Deus saberá reconhecer os seus. A estrutura administrativa do Vaticano era tão precisa quanto cruel. Havia escritórios para catalogar heresias, para gerenciar terras, para controlar impostos e para supervisionar penitências. Nenhum pecado era esquecido.
todos eram registrados. Até o perdão era arquivado. A igreja sabia quem devia a ela em vida e na morte. Quando um homem morria endividado espiritualmente, sua família podia pagar pelo perdão. Assim, o Vaticano garantiu o controle até sobre os mortos. Os papas mais poderosos foram também os mais temidos. Inocêncio III transformou a religião em império. Bonifácio VIII a transformou em arma. Este último, em 1302, declarou que toda autoridade vinha de Deus e que só ele, o Papa, podia concedê-la. Reis foram humilhados, reinos excomungados, famílias inteiras arruinadas por ordens emitidas de dentro de uma sala de pedra em Roma. A fé se tornou um campo de batalha invisível e o Vaticano, o general supremo. Mas nem todos dentro dos muros aceitavam o que viam. Alguns monges começaram a registrar em segredo as contradições do poder. Entre eles estava um copista chamado Lorenzo di Spoleto. Passava as noites reescrevendo bulas e decretos papais, mas copiava também, em folhas escondidas, relatos do que presenciava, reuniões em que cardeais negociavam votos, padres cobrando por confissões e banquetes regados a vinho servido em cálices de ouro enquanto o povo morria de fome do lado de fora. Lorenzo descreveu Roma como a cidade onde o pecado veste batina. Esses manuscritos clandestinos circularam por décadas até serem descobertos e confiscados. Lorenzo desapareceu e seus escritos foram declarados falsos, mas parte deles sobreviveu em arquivos particulares, revelando como o Vaticano manipulava as próprias narrativas. As bulas eram reescritas conforme a conveniência, as profecias reinterpretadas. Até os santos eram escolhidos com base em política. Alguns canonizados para agradar reinos, outros condenados ao esquecimento por desafiar o sistema. O povo sem acesso à verdade vivia em obediência cega. O medo do inferno era mais forte que o medo da espada. A missa dominical se tornava o único contato com o invisível, e o padre, o único intérprete entre o homem e Deus. Isso dava à igreja um poder absoluto. O poder de definir o certo e o errado, o sagrado e o profano, o salvo e o condenado. Quem controlava o perdão, controlava o mundo. Dentro da basílica os altares reluziam, mas sob o chão de mármore havia ossos de papas, de mártires, de hereges executados, e acima deles os sinos tocavam anunciando a glória de Deus. Essa sobreposição de santidade e medo era o segredo do sucesso da instituição, o equilíbrio entre promessa e punição. O Vaticano descobriu cedo que o medo é o alicerce mais resistente da fé. Ao final do século XIV, o papado mergulhou em disputas internas. Dois homens, ambos afirmando ser representantes de Deus, dividiram a cristandade. Foi o grande cisma do Ocidente. Durante 40 anos, o mundo teve dois papas, um em Roma, outro em Avignon, e ambos excomungavam-se mutuamente. O povo assistia confuso. Se cada um dizia que o outro era falso, qual seria o verdadeiro? A fé tremia, mas a máquina do poder continuava funcionando. Impostos, indulgências, tribunais, todos mantidos sob a aparência de sacralidade. Por trás dos muros dourados, o Vaticano tornou-se um espelho do mundo que dizia condenar. Corrupção, ambição, traição, tudo existia ali, santificado por rituais e latinismos. A confissão lavava os pecados dos poderosos e a punição caía sempre sobre os fracos. Roma, que pregava a humildade, tornara-se o trono da soberba. Mas ninguém ousava desafiar o sistema, porque desafiar o Vaticano era desafiar o próprio Deus, e quem faria isso e viveria para contar? No coração de Roma, enquanto o povo rezava, o poder era decidido em sussurros. O Vaticano possuía seu próprio sistema de espionagem, conhecido entre poucos como o Olho de Pedro. Monges, confessores e mensageiros eram treinados para ouvir e registrar tudo.
Cada palavra dita no confessionário, cada rumor nas cortes, cada carta interceptada, tudo era arquivado. Havia salas inteiras repletas de pergaminhos secretos, catalogando não apenas os pecados, mas também as fraquezas dos poderosos. Era uma rede de controle invisível, sustentada pela culpa e pela devoção. Os reis sabiam disso. Muitos enviavam presentes e subornos para garantir que seus segredos permanecessem enterrados nos cofres de Roma. Outros, mais audaciosos, tentavam desafiar o sistema. Foram punidos. O Papa Inocêncio III excomungou um imperador inteiro, Frederico II, por se recusar a obedecer às ordens papais. Quando as tropas do imperador cercaram o Vaticano, o Papa declarou guerra santa contra ele, convocando todos os fiéis a lutar em nome de Deus. Milhares morreram em um conflito que nada tinha de divino, mas que manteve Roma no centro do mundo. Dentro das muralhas, o luxo contrastava com a miséria das ruas. Papas viviam cercados por tapeçarias flamengas, fontes de mármore, cozinhas abastecidas com os melhores vinhos e especiarias do Oriente. Os banquetes papais eram lendários. Pratos de carne exótica, sobremesas cobertas de ouro comestível, música e danças até o amanhecer. A humildade pregada nos púlpitos era esquecida à mesa. Mas o verdadeiro escândalo estava nos bastidores, nas alianças e nos favores trocados durante esses banquetes. Um cardeal podia garantir uma diocese, uma absolvição ou até mesmo uma coroa, se o preço fosse justo. A fé havia se tornado moeda. Os arquivos de Florença revelam que algumas famílias ricas financiavam eleições papais. O conclave, que deveria ser o momento mais sagrado da igreja, era um mercado disfarçado de oração. Ouro e influência decidiam quem vestiria o manto branco. Em 1316, o Papa João XXII foi eleito com apoio de banqueiros que, anos depois, controlariam as finanças da Santa Sé. Documentos indicam que parte das terras do Languedoc foi vendida como pagamento político. Cada papa devia favores a alguém, e cada favor custava o silêncio de muitos. Enquanto isso, o povo vivia no escuro. A Bíblia, escrita em latim, era inacessível aos fiéis. Somente os padres podiam ler e interpretar a palavra de Deus. Essa exclusividade garantia à igreja o monopólio do conhecimento. Nenhuma verdade existia fora dos muros de Roma. Livros considerados perigosos eram queimados, pensadores eram silenciados e toda curiosidade intelectual era vista como tentação demoníaca. O controle das ideias era tão importante quanto o controle das almas. Mas havia aqueles que viam o que estava por trás do véu. Entre eles, monges copistas e escribas que começaram a perceber as discrepâncias entre as escrituras e as ordens papais. Um deles, Pietro de Nórcia, escreveu em segredo: a palavra do homem tornou-se mais sagrada que a palavra de Deus. Foi preso por heresia e morreu em uma cela subterrânea. Dizem que o seu corpo foi enterrado sob o piso da basílica, como aviso de que o silêncio era o único caminho para a salvação. A Inquisição cresceu como uma máquina de vigilância e castigo. Relatos descrevem salas de tortura dentro de mosteiros, onde homens e mulheres eram interrogados em nome da pureza da fé. O Papa aprovava cada método. As confissões obtidas sob dor eram registradas como verdades divinas. O sangue que escorria sobre o chão de pedra alimentava uma instituição que se alimentava do medo. Roma chamava isso de justiça celestial, mas no fundo era apenas a manutenção do poder. Os inquisidores tornaram-se autoridades autônomas, respondendo apenas ao Papa. Possuíam privilégios que nem reis tinham. Podiam prender sem provas, confiscar bens, executar sem julgamento público. Para o Vaticano, isso era conveniente. Cada heresia condenada enchia os cofres. Cada acusado morto era uma propriedade a mais sob o controle da igreja.
E cada novo medo criado fortalecia a necessidade da salvação que só Roma podia oferecer. As universidades e bibliotecas começaram a ser supervisionadas. Manuscritos antigos foram revisados, editados, mutilados. Trechos que contradiziam a doutrina eram riscados ou substituídos. Até a história foi reescrita. Reis caídos por excomunhão desapareciam dos registros e papas controversos eram descritos como santos. O passado era moldado conforme a conveniência do presente. O Vaticano entendeu cedo que controlar o passado era controlar o futuro. Dentro da Cúria, os cardeais disputavam influência como generais em guerra. Muitos não acreditavam em Deus, mas acreditavam no poder do púlpito. As intrigas políticas se misturavam às liturgias. Havia quem usasse o confessionário para coletar segredos e chantagear adversários. Outros manipulavam as visões e milagres para justificar decisões papais. Em 1250, uma suposta aparição mariana foi usada para legitimar a invasão de um território no sul da Itália. O Papa declarou que a Virgem havia ordenado a guerra. O povo acreditou, e o Vaticano venceu mais uma batalha sem empunhar uma espada. Os papas mantinham uma relação ambígua com o pecado. Publicamente pregavam o celibato, a pobreza e a penitência. Em privado, acumulavam riquezas, amantes e segredos. Muitos tiveram filhos ilegítimos escondidos sob nomes falsos. Há registros de papas que dividiram heranças entre descendentes e venderam cargos eclesiásticos como se fossem propriedades. O escândalo era abafado com bulas de perdão, seladas com o mesmo anel que abençoava o pão e o vinho. O sagrado e o profano conviviam em silêncio, dentro das mesmas paredes. E no alto de tudo isso, o Papa reinava como o Senhor de dois mundos, o visível e o invisível. O visível, feito de mármore, ouro e rituais. O invisível, feito de medo, obediência e fé. O povo o chamava de Pai Santo. Os reis o chamavam de aliado ou inimigo. Mas os que conheciam os bastidores sabiam a verdade. O Vaticano era o único trono onde a coroa era feita de culpa. Com o passar dos séculos, esse império se aperfeiçoou. A máquina da fé aprendeu a se adaptar, a mudar de rosto, a sobreviver. Por trás dos sermões, havia estratégias políticas. Por trás das cruzadas, interesses econômicos. E por trás do símbolo da cruz, o mesmo desejo que movia todos os impérios. O poder de decidir quem vive, quem morre e quem será lembrado. Com o tempo, o peso da própria glória começou a corroer o Vaticano por dentro. O poder absoluto que prometia estabilidade gerou o medo constante de traição. Cada cardeal via no outro um inimigo. Cada decisão papal era questionada em silêncio. E aos poucos surgiram dentro das ordens religiosas homens que já não suportavam ver o nome de Deus usado como moeda. Monges e estudiosos começaram a registrar o que viam, escondendo manuscritos em paredes, subterrâneos e criptas. Entre esses dissidentes estava um frade chamado Mateo de Verona. Copista e tradutor, ele tinha acesso aos arquivos secretos da Cúria. Em 1357, começou a anotar em códigos o que testemunhava: venda de relíquias falsificadas, acordos com senhores feudais e manipulação de profecias para justificar guerras. As relíquias, que o povo acreditava sagradas, eram muitas vezes fabricadas em oficinas clandestinas de Roma. Ossos de animais eram vendidos como fragmentos de santos e tecidos comuns, tingidos de sangue, eram chamados de mantos divinos. O Vaticano sabia, mas fechava os olhos. Cada relíquia vendida significava mais ouro, e o ouro sustentava o império. Mateo percebeu que a fé havia se tornado espetáculo. Os milagres eram encenados, os sermões ensaiados. A igreja transformara o medo do inferno em teatro.
Quando tentou denunciar, foi preso. Passou anos numa cela sob a basílica, onde ninguém entrava sem autorização papal. Morreu ali, mas suas anotações sobreviveram, escondidas em uma caixa de madeira marcada com o símbolo da chave invertida, a chave de Pedro virada contra o próprio portão do céu. Esses fragmentos circularam entre estudiosos por séculos, alimentando rumores sobre a corrupção do Vaticano medieval. Um dos relatos mais chocantes descrevia a prática dos autos de perdão, cerimônias públicas em que fiéis ricos eram absolvidos de crimes em troca de doações. Em algumas cidades, assassinos eram perdoados diante da multidão, e o dinheiro recolhido servia para financiar novas campanhas militares. O perdão, como tudo, tinha preço. E quanto mais alto o pecado, maior o lucro. Enquanto isso, a Europa começava a mudar. O comércio crescia, novas ideias circulavam, e os povos começavam a questionar o monopólio espiritual de Roma. Mas o Vaticano não cedia. A Inquisição continuava ativa, pronta para silenciar qualquer desvio. Livros eram queimados, filósofos torturados, cientistas obrigados a jurar fidelidade à doutrina. O medo mantinha o controle, mas sob o medo algo crescia: a desconfiança. No século XV, o escândalo atingiu o ápice com Rodrigo Borgia, eleito Papa Alexandre VI. Seu nome se tornaria sinônimo de decadência. Transformou o Vaticano em uma corte de prazeres e conspirações. Distribuiu cargos entre parentes e aliados e usou a própria filha como instrumento político. O Palácio Papal tornou-se cenário de banquetes, orgias e assassinatos. Sob seu comando, o símbolo da cruz perdeu o peso da pureza e ganhou o brilho do ouro. Os inimigos eram eliminados em silêncio, e o perdão concedido a quem pagava mais. O povo observava, impotente. A fé ainda sustentava a esperança, mas a santidade da Igreja já não convencia todos. Pequenas rebeliões começaram a surgir. Pregadores errantes denunciavam a corrupção de Roma. Mosteiros distantes recusavam-se a pagar tributos à Cúria. O Vaticano respondeu com violência. As vozes dissonantes eram caladas uma a uma, e para cada corpo queimado, um novo seguidor surgia no lugar. Era o início de algo que ninguém poderia deter: a dúvida. Essa dúvida se espalhou como fogo. As cidades do norte da Europa começaram a questionar as indulgências, o comércio de relíquias, o luxo do clero. Homens simples, lendo as Escrituras por conta própria, descobriram contradições entre a palavra de Cristo e as ordens papais. O monopólio da fé começou a ruir. Roma reagiu com força, mas já era tarde. A semente da reforma havia sido plantada, e ela cresceria à sombra do próprio Vaticano. Enquanto o povo questionava, o ouro continuava fluindo para Roma. Cada nova catedral erguida era também um monumento à ganância. O exemplo mais simbólico foi a Basílica de São Pedro. Construída para glorificar Deus, foi financiada pela venda do perdão. Cartazes eram pregados nas praças. Assim que a moeda cai no cofre, a alma sobe ao céu. A frase ficou famosa e também foi o começo do fim. Lutero a leu, e sua indignação se tornou a faísca que incendiaria a Europa. Mas antes que a revolta se espalhasse, dentro do Vaticano ainda existiam homens que acreditavam ser possível mudar sem destruir. Entre eles, o cardeal Giovanni Contarini. Educado e reservado, ele tentou reformar a administração papal. Propôs limitar os privilégios, proibir a venda de cargos e reduzir a ostentação. Foi chamado de idealista e silenciado. Seu nome desapareceu dos registros. Alguns acreditam que foi envenenado. Outros dizem que renunciou e se exilou em Florença, onde viveu como simples monge. Seus escritos, porém, sobreviveram. Em um deles escreveu: "O Vaticano esqueceu que servir a Deus é mais perigoso do que desobedecer aos homens." À medida que os séculos passavam, as fundações do poder papal tremiam.
A verdade que Roma tanto temia começou a escapar. Crônicas secretas, cartas interceptadas e confissões anônimas começaram a circular entre os intelectuais. E quanto mais a Igreja tentava controlar a narrativa, mais evidente se tornava sua fragilidade. O império da fé, sustentado por séculos de silêncio, começava a rachar. O povo, antes dominado pela culpa, começava a despertar. Nas feiras, poetas e trovadores cantavam versos disfarçados de sátiras, falavam de papas cobertos de ouro e monges que vendiam o céu. Essas canções viajavam mais rápido que as bulas papais. O riso se tornou a nova arma contra o medo. Roma podia punir os corpos, mas não as palavras. E foi pelas palavras que o mundo começou a entender o que realmente acontecia por trás dos portões do Vaticano. Por fora, as muralhas continuavam brancas. Por dentro, o sangue das intrigas já manchava as pedras. E em meio ao ouro e ao incenso, um novo som começava a ecoar. O som das vozes que se recusavam a ajoelhar. O século XVI chegou como um vendaval sobre os alicerces do Vaticano. O que antes era segredo começou a ser sussurrado em público. Pregadores falavam das riquezas escondidas sob os altares, de papas que banqueteavam enquanto o povo morria de fome, de cardeais que trocavam bênçãos por moedas, e o que o medo não conseguiu silenciar, a fome de verdade libertou. A reforma não nasceu de um gesto, mas de séculos de opressão. Quando Martinho Lutero pregou suas teses em Wittenberg, não estava apenas desafiando indulgências, estava expondo a ferida que Roma tentou esconder desde o início, o comércio da fé. O impacto foi devastador. Cidades inteiras recusaram-se a enviar tributos ao Papa. Mosteiros foram saqueados, bispos fugiram. E pela primeira vez em 1000 anos, o Vaticano sentiu o gosto do medo. Os que antes perseguiam hereges tornaram-se os caçados. A cristandade se dividiu, e o império espiritual que dizia ser eterno viu-se cercado por inimigos invisíveis, a razão, a dúvida e a memória. Dentro de Roma, a confusão era total. Papas se sucediam entre intrigas e escândalos. Cada um prometia restaurar a moral, mas todos caíam na mesma armadilha, o poder absoluto. Paulo III tentou conter a rebelião convocando o Concílio de Trento, um esforço para reformar a Igreja. Mas as decisões que poderiam ter mudado o destino do Vaticano foram diluídas em discursos e compromissos. A máquina de ouro e culpa continuou girando. A Igreja se adaptou, mas não se purificou. Enquanto isso, os artistas e pensadores da Renascença transformavam o mundo. A ciência questionava os dogmas e os telescópios mostravam um céu maior do que as Escrituras. O Vaticano reagiu com censura. Galileu Galilei, ao afirmar que a Terra girava em torno do Sol, foi julgado e condenado. O tribunal que antes queimava hereges agora perseguia o conhecimento. Roma não temia o erro, temia perder o monopólio da verdade. Os papas renascentistas transformaram o Vaticano em um museu vivo da ostentação. Leão X, filho de Lourenço de Médici, dizia abertamente: Deus nos deu o papado, desfrutemos dele. Sob seu comando, a Igreja tornou-se a maior patrocinadora de arte da história e também a mais corrupta. Michelangelo pintava o teto da Capela Sistina, enquanto do lado de fora o povo vendia o pouco que tinha para comprar indulgências. A beleza das obras escondia o horror de sua origem. O mármore brilhava, mas o sangue secava rápido. Nos corredores do Palácio Apostólico, o poder era medido em favores. Cardeais governavam como príncipes. O nepotismo era regra. Papas nomeavam sobrinhos e filhos ilegítimos para cargos de influência, transformando a Igreja em uma dinastia disfarçada de santidade. O pecado se tornara protocolo. Roma era um teatro, e o público devoto demais para perceber que a peça nunca acabava. Mas por trás do esplendor, o medo persistia.
O Vaticano sabia que seu poder dependia da ignorância. Por isso, controlava o ensino, vigiava as universidades e mantinha os livros sob cadeado. O Index Librorum Prohibitorum, criado em 1559, listava todas as obras que ameaçavam a fé, de tratados científicos a poesias. Ler era perigoso. Pensar, um ato de rebeldia. Os que ousavam interpretar as escrituras por conta própria eram denunciados. O saber era o novo pecado. Mesmo assim, o conhecimento continuou escapando pelos frestas. Monges copiavam livros proibidos e os levavam escondidos em capas de couro, disfarçados de bíblias. Dentro de mosteiros, grupos secretos estudavam filosofia antiga e discutiam o verdadeiro sentido da fé. Chamavam a si mesmos de os silenciosos, homens e mulheres que acreditavam que Deus não precisava de intermediários. Foram caçados, torturados e apagados da história, mas seus textos sobreviveram, escritos nas margens de manuscritos litúrgicos, entre linhas de salmos e missas. Esses fragmentos mostram o outro lado da santidade, um Vaticano paranoico sustentado por medo e ouro. O Papa era guardado como um rei e as audiências eram coreografadas para impressionar. Os peregrinos viam um homem cercado de luz e incenso, mas não sabiam o que se escondia atrás da cortina. Ali, decisões sobre guerras, casamentos e execuções eram tomadas como quem decide um jogo. A cruz era o estandarte, mas o verdadeiro símbolo do Vaticano era a chave, não a que abria o céu, mas a que trancava a verdade. Os séculos seguintes apenas aperfeiçoaram o disfarce. A Inquisição evoluiu para uma burocracia impecável. As punições tornaram-se menos visíveis, mas mais eficazes. Os que ousavam desafiar Roma eram descreditados, exilados ou assassinados sem testemunhas. Documentos eram destruídos, testemunhos reescritos. O Vaticano aprendeu a arte do esquecimento. E assim, o passado foi sendo limpo, como se o sangue nunca tivesse tocado o altar. Mas a história, mesmo soterrada, resiste. Alguns arquivos escaparam. Cronistas e padres rebeldes deixaram pistas. Em cartas cifradas, falavam de reuniões noturnas, onde o ouro era pesado ao lado das relíquias, de confessionários usados para espionagem, de monges que desapareceram após questionar a autenticidade dos milagres. Há relatos de cofres secretos sob o Palácio Apostólico, onde eram guardados documentos comprometores, tratados políticos, cartas de chantagem, confissões de reis. Quando o Vaticano percebeu que não poderia eliminar todas as provas, escolheu o caminho da transformação. Se não podia apagar o passado, reescreveria o presente. A fé foi reformulada como espetáculo de redenção. Os pecados do clero foram substituídos por símbolos de poder espiritual. A culpa foi reembalada em rituais mais sutis e o ouro transformado em arte. O mesmo sistema que havia alimentado a Inquisição agora financiava a beleza. Era a mesma estrutura, mas com um novo rosto. Mesmo com as reformas, o eco das antigas vozes ainda percorre os corredores. Há salas no Vaticano onde a entrada é restrita há séculos. Ninguém sabe o que guardam. Alguns dizem que lá estão os arquivos originais dos papas que governaram como reis. Outros que há confissões jamais reveladas, segredos que poderiam mudar a história. E enquanto o mundo moderno se curva diante da imagem serena da Cidade Santa, poucos lembram que sob o mármore e o ouro existe uma fundação feita de medo, silêncio e fogo. Os séculos passaram, os impérios caíram, mas o Vaticano permaneceu. Roma sobreviveu a guerras, pestes e revoluções, porque aprendeu o segredo da eternidade, adaptar-se sem mudar. A mesma estrutura que um dia queimou hereges, agora canoniza mártires. O mesmo silêncio que escondia torturas hoje é chamado de tradição. A Igreja trocou a espada pela diplomacia, a culpa pela promessa de perdão e o medo pelo mistério. O império espiritual não desapareceu.
apenas trocou o véu. No início do século XIX, quando Napoleão invadiu Roma, esperava encontrar um palácio em ruínas. Em vez disso, encontrou arquivos, salas inteiras de registros secretos, bulas, cartas, confissões, listas de bens, tratados políticos. O Vaticano havia registrado tudo. Era como se cada pecado da humanidade tivesse sido arquivado sob chave. Napoleão levou parte dos documentos para Paris, mas o Papa os recuperou anos depois. O conhecimento, mais do que o ouro, era a verdadeira força de Roma. Saber o que os outros escondem sempre foi o poder mais silencioso do mundo. No século XX, o Vaticano já não queimava livros, mas ainda decidia quais podiam ser lidos. Já não comandava exércitos, mas influenciava nações. Continuava a mesma máquina discreta, operando nas sombras, agora com novos instrumentos, diplomacia, bancos e imprensa. As antigas moedas de ouro haviam se transformado em ações e investimentos. A Cúria aprendeu a usar o tempo como aliada. Cada escândalo esquecido era uma vitória. Cada silêncio imposto, uma confissão vencida. Mas ainda havia homens e mulheres dispostos a olhar para trás. Historiadores que abriram os arquivos, jornalistas que seguiram rastros de dinheiro, padres que questionaram o poder. Alguns morreram, outros desapareceram. Os que sobreviveram falam de uma força invisível, um círculo interno que mantém a tradição de segredo. Documentos selados, contratos ocultos, tratados jamais publicados. E todos terminam com o mesmo selo. As chaves cruzadas, símbolo de Pedro, o homem que negou 3 vezes, mas nunca perdeu o direito de guardar o portão. O Vaticano moderno é herdeiro direto da Idade Média. As basílicas continuam erguidas sobre ossos. As relíquias ainda atraem multidões. O ouro continua escondido sob o pretexto da fé. E o medo de ofender o sagrado, de questionar o divino, ainda é o seu escudo mais poderoso. Mudaram as palavras, os rostos, as roupas, mas a essência é a mesma. A administração do invisível, a economia da esperança, o comércio da salvação. Por trás da serenidade das praças e do canto dos sinos, há segredos que nem o tempo ousou dissolver. As salas que guardavam torturas hoje exibem arte. As chamas que queimavam hereges agora iluminam os vitrais. Mas se alguém olhar de perto, perceberá que a luz e o fogo são os mesmos. Apenas trocaram de nome. E o eco das antigas vozes ainda ressoa entre as colunas, lembrando que a fé, quando controlada, pode se tornar o império mais eficiente que o mundo já conheceu. Hoje, o Vaticano fala de paz, recebe líderes, abençoa multidões, ergue bandeiras de esperança. Mas sua força não está nas palavras ditas em público, está no que permanece não dito, nas cartas trancadas, nas histórias apagadas, nas verdades enterradas sob mármore e silêncio. E talvez seja por isso que continua existindo, porque o mistério é a forma mais segura de domínio. O Império Medieval não acabou, apenas se disfarçou. Em cada novo Papa há o reflexo dos antigos. Em cada proclamação de fé, a sombra das antigas culpas. A Igreja aprendeu a sobreviver à própria história, e enquanto o mundo muda, ela observa, paciente, porque sabe que nenhum poder é maior do que o medo de perder a salvação. Mas o tempo, o inimigo mais lento e mais fiel, continua cavando. Os arquivos secretos serão abertos um dia. As cartas escondidas virão à luz. E quando isso acontecer, o mundo verá o que realmente sustentou o trono de Roma. Nem milagre, nem santidade, mas o mais humano dos pecados, a vontade de dominar. Talvez, quando esse dia chegar, as muralhas do Vaticano não desabem. Elas não precisam. Bastará que as pessoas vejam o que sempre esteve diante dos olhos, que o império da fé sobreviveu não pela pureza, mas pela inteligência. Que o inferno que tanto pregou estava, na verdade, dentro dos seus próprios muros.
E então, talvez, o som dos sinos de Roma soe diferente, não como anúncio de poder, mas como eco de arrependimento. A Idade Média terá enfim terminado. Até lá, o Vaticano continuará do mesmo modo que funcionava há 1000 anos. Um palácio construído sobre o silêncio, sustentado pelo medo e iluminado por uma chama que nunca se apaga, a chama do segredo. Porque enquanto houver fé, haverá quem a use. E enquanto houver silêncio, haverá poder. E é por isso que, mesmo agora, no coração do século XXI, o Vaticano ainda funciona assim.